Estou sentindo a música de fundo, né? Estamos aqui em Recife, fomos acolhidos pelo PSL, o partido aí cujo presidente é o Luciano Bivar, e realmente fizemos um acordo maravilhoso, ok? É muito bom conversar com pessoas como o Luciano Bivar. Foi ao som de forró que o presidente Jair Bolsonaro anunciou sua filiação ao PSL em janeiro de 2018, depois de passar por 8 partidos em 30 anos de carreira política. A oficialização, em março do ano passado, foi anunciada com pompa pelo presidente do partido, Luciano Bivar. Quero também dar umas boas-vindas, especialmente ao deputado Jair Bolsonaro, por acreditar no Partido Social Liberal. Nós estávamos noivos e hoje é o dia do casamento. Menos de 2 anos depois, o forró de Bolsonaro com o PSL desafinou. Quer esse PSL? Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Ô, cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Esquece o partido. Depois dessa fala de Bolsonaro, o presidente do PSL, Luciano Bivar, afirmou que a declaração foi terminal e que o presidente já está afastado do partido. Bolsonaro ainda tentou amenizar a crise. Tem que alimentar, não tem crise. Eu falei pro garoto, esquece o PSL, por quê? Ele é candidato a pré-candidato a vereador, e se começar a falar em partido, é campanha antecipada. É isso que eu falei pra ele. Publicamente, o presidente diz que não deixará de livre e espontânea vontade o PSL, mas em reunião com deputados ontem, admitiu que está decidido a sair. 2 questões preocupam: a destinação dos 103 milhões de reais de fundo partidário a que a legenda tem direito e a possibilidade de perda de mandato de deputados que troquem de partido no meio da legislatura. O Supremo decidiu que a vaga é do partido, que pode recorrer à Justiça Eleitoral atrás das vagas. E deputados vêm se salvando porque usam o argumento de perseguição política. Quem deve levar a melhor na disputa pelo comando do PSL? Quais são as alternativas para o presidente? O que diz a legislação? E qual a reação dos parlamentares do partido? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e converso com a repórter Naira Trindade, da sucursal de Brasília, e com o editor de País, Tiago Prado. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Naira Trindade, por que a tensão entre Bolsonaro e o PSL aumentou nesses últimos dias? Uma briga já vinha se arrastando há um tempo por causa do fundo partidário milionário, né? O grupo do Bolsonaro no PSL queria comandar a legenda e o presidente Luciano Bivar se recusa a passar o comando da legenda para o Bolsonaro. Nos últimos dias isso se intensificou com a declaração do Bolsonaro para um eleitor, né, um apoiador lá na porta do Alvorada, pedindo para ele esquecer o PSL, esquecer o nome do Bivar, né? O apoiador queria gravar um vídeo. Mas sempre teve, né, uma disputa por poder interno. Sim, sempre teve. E recentemente, o que eu apurei hoje aqui é que o Bivar fez uma mudança estatutária que incomodou mais o partido, mais os aliados de Bolsonaro no partido. O Bivar e o vice dele, que é o Rueda, os dois detêm ainda mais poder na executiva. Controlam, de fato, todo o dinheiro do partido e mais nenhum diretório tem tanto poder quanto eles. O Bivar é dono do partido há 20 anos e ele sempre foi o dono e ele sempre teve poder. O grupo mais ligado ao Bolsonaro pensa em que tipo de alternativa? O presidente diz que por enquanto não sai do PSL, mas ele poderia criar um outro partido do zero ou mudar para uma outra legenda? Sim, tem essas 2 possibilidades. Elas estão aí, eles têm tanto a opção de criar uma nova legenda, e tem também a questão do partido já criado, que é uma legenda pequena, e que essa legenda pequena aceita alterar o estatuto para diluir poder com todos os outros diretórios. Essa opção é a mais forte hoje. Eles não querem revelar os nomes dessas legendas pequenas, mas eles falam que já trabalham com 4 legendas, que eles já estão negociando com 4 legendas. O que mais se fala é o Patriota, cujo presidente já se reuniu com Bolsonaro. Bom, e aí os entraves seriam a questão do fundo partidário, né, se o dinheiro realmente ficaria com o PSL, e a questão da fidelidade partidária, né, porque em tese, se for seguida ali a lei ao pé da letra, o deputado não pode mudar de partido no meio da legislatura, pode inclusive perder o mandato, né? Exatamente, esse é o principal ponto. Eu conversei com o deputado Bibo Nunes, que falou que ficou decepcionado porque eles achavam que 34
deputados migrariam, e ontem ele viu que não passam de 15 os que de fato estão dispostos a perder recurso e migrar por causa do temor também de perder o mandato. E confesso que me decepcionei com muita gente. Deixo a causa de lado, a ideologia, estão se importando com o dinheiro para a campanha. Mas os que continuarem com o Bolsonaro são os Bolsonaro de raiz mesmo. Aqueles que querem, de fato, seguir a linha e mudar o Brasil. E a bancada do PSL é meio balaio de gato também, né, Naira? Claro que tem a ala ali mais bolsonarista, mas tem outros parlamentares mais ligados ao Bivar, tem o pessoal mais lavajatista, não é um grupo homogêneo, né? Não, é uma crítica até de muitos deputados que a bancada era meio uma barriga de aluguel, então ela recebeu candidatos variados. Então você tem de tudo nela, de candidatos mais liberais, de candidatos não tão liberais, de candidatos mais conservadores, menos conservadores. E como é que fica a situação do ministro do Turismo, hein? Marcelo Álvaro Antônio? Ele é um ministro do PSL e apesar de toda essa crise do presidente com o partido e do fato dele ter sido denunciado pelo Ministério Público Eleitoral, por enquanto continua no cargo, né? O Ministério Público pediu que a Justiça determine a abertura de um segundo inquérito contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por suposto uso de caixa 2 na eleição do ano passado. Pois é uma grande incógnita a razão de o presidente Jair Bolsonaro segurar o ministro no cargo, né? Muito se especula aqui que ele tem uma gratidão, imensa gratidão pelo Marcelo, porque o Marcelo, o ministro, carregou o Bolsonaro quando ele tomou aquela facada em Juiz de Fora. Fiz parte da comitiva presente naquela agenda e vivenciei, desde os primeiros socorros, passando por todo o sofrimento, até a vitória na luta pela vida do nosso presidente. Foi ele ali que ajudou a transportar o Bolsonaro. Aliados do Bolsonaro têm dito que as provas ainda não são tão contundentes. Aqui em Brasília ainda está um pouco ampla essa coisa da demissão, por que não demitir? Naira, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada. Thiago Prado, o presidente Jair Bolsonaro tem vários cenários aí à frente dele, desde a criação de um partido do zero até ir para um partido criado por fusão, um partido já existente. Qual seria o cenário mais provável no dia de hoje? Embora o presidente tenha dado essa entrevista dizendo que não sairá do PSL por livre e espontânea vontade, a gente sabe que o grupo político dele está analisando aí vários cenários, né, na medida em que não está conseguindo ter o controle do fundo partidário de 103 milhões. E tem alguns cenários aí pela frente e vários partidos abrindo portas, né? Porque ter a grife Bolsonaro no partido seria algo bem interessante para qualquer sigla brasileira. O presidente do Avante, por exemplo, já sinalizou que gostaria de recebê-lo. Nós aqui do jornal já publicamos uma matéria de uma espécie de minuta aí sendo feita de um possível partido conservadores. A UDN também é um partido que está sendo recriado aí, só que essa questão de criação de partidos dá muito trabalho, né? Você reunir assinaturas, vide o trabalho que a Rede teve lá atrás. Infelizmente, diante da atitude de negar o nosso registro por parte do TSE, tivemos que tomar uma série de decisões em um tempo muito curto. O partido que se dispôs a esse diálogo programático foi o PSB. O próprio PSD do Kassab lá atrás. O PSD nasceu. Agradecemos a todos que no país inteiro trabalharam pelo registro do partido. Não é simples assim. Então são alguns cenários aí sendo colocados. A gente publica na matéria de hoje esse cenário que Eduardo e Flávio Bolsonaro estão vislumbrando de talvez ir para uma legenda que faça fusão com uma outra legenda e aí se configuraria um novo partido, né? Então o Avante poderia ser esse partido que faria uma fusão com uma outra sigla menor. Enfim, são vários cenários aí sendo colocados à frente aí do presidente Bolsonaro e sua família, a ver aí o que eles vão fazer, até porque a legislação brasileira, ela é um pouco complexa, ela tem questionamentos, assim, acho que não vai ser tão simples aí fechar essa equação, não. Pois é, em tese existe a regra da fidelidade partidária, os deputados não podem mudar de partido no meio da legislatura, a não ser na janela eleitoral. Mas há algumas interpretações e algumas situações que se configuram exceções. O que diz a legislação hoje? Então, a gente caiu dentro, começou a estudar exatamente o que diz a legislação. Então, lá atrás tinha uma resolução do TSE que falava que sim, o parlamentar poderia ir para um novo partido ou mesmo a fusão de dois partidos, né, sem que
o mandato fosse questionado judicialmente. Até que em 2015 foi promulgada uma lei que trazia ali 3 justificativas para um parlamentar sair de uma legenda sem que o mandato fosse pedido na justiça pela cúpula do seu ex-partido. Eu anotei aqui, são 3 as razões que estão na lei. Mudanças no programa partidário, grave discriminação política e a própria janela partidária. Com a reforma de 2015, quem deseja tentar a reeleição pode mudar de partido sem perder a cadeira. Pelo novo texto, a janela partidária só existirá nos 30 dias do 7º mês que antecede a eleição. Por exemplo, no ano que vem, quando a gente tiver a eleição para prefeito e vereador, haverá ali, por volta de abril mais ou menos, 30 dias em que vereadores vão poder mudar de partido. Lembrando sempre que isso vale para eleições proporcionais, né? Para eleições majoritárias, né? Quer dizer, quem se elegeu senador, quem se elegeu prefeito, quem se elegeu o próprio Bolsonaro, presidente da República, ele jamais terá o mandato questionado, já que ele chegou àquela posição por conta dos votos dele, não por conta dos votos do partido. Isso é importante frisar. E o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a regra sobre fidelidade partidária, de que o mandato pertence ao partido e não ao político, não vale para cargos majoritários como prefeito, senador, governador e presidente. Então, dito isso, pela lei brasileira hoje, não pode um grupo de parlamentares ir para um partido sem mostrar uma dessas causas aqui que estão listadas na lei. Só que a rede tem uma ação na justiça desde 2015 com parecer favorável da Raquel Dodge. Esse assunto será objeto de análise do Supremo, questionando essa lei e querendo que sim, um parlamentar possa ir para um novo partido fora dessa janela partidária. Então isso será discutido. O que me chamou a atenção ontem foi que o ex-ministro do TSE, o Admar, que tem ali auxiliado ali o Bolsonaro nesses assuntos aí referentes a partido. O ex-ministro do TSE, Admar Gonzaga, que tem atuado como consultor do presidente Jair Bolsonaro, que se reuniu com o Bolsonaro ontem, à tarde. Ele começou a ensaiar um argumento da falta de transparência dentro do PSL. Sobretudo, a justa causa você tem quando você não tem transparência com os recursos do fundo partidário, que é recurso público que é entregue ao partido em face dos votos dedicados aos parlamentares pelos eleitores do Brasil. E isso ali eu entendo ele tentando ensaiar pelo menos ali algum argumento que se enquadre aqui nessa justa causa para a saída de parlamentares. Esse é o grande jogo agora. Quem sairá junto com o Bolsonaro, né? E é preciso criar a saída jurídica para isso, não é simples. E há uma resistência de boa parte da bancada, né, Thiago? Porque a gente tem eleição municipal ano que vem, boa parte desses deputados ou vai sair candidato a prefeito ou tem candidatos a prefeito nos seus municípios. E aí como é que sai do partido para uma legenda talvez sem recursos, sem estrutura? Não é simples, né? Essa semana eu tive um almoço com um deputado do PSL que falou exatamente sobre isso. Um deputado estadual aqui do Rio que falou sobre o seu receio. Ele é um dos deputados estaduais do partido que quer ser candidato a prefeito no ano que vem. Estava prestes a criar o diretório do partido na cidade onde ele quer ser candidato a prefeito. E ele paralisou o processo dele, porque ele não vai fazer nenhum movimento enquanto o Bolsonaro, que é a grande aposta, eu acho, todos esses candidatos, esses pré-candidatos a prefeito que o PSL, com esse dinheiro todo de fundo partidário, o PSL quer lançar candidatos no Brasil todo, quer ser um partido relevante também, né, na conquista de prefeituras no ano que vem. Só que esses candidatos querem, obviamente, ter a imagem de Bolsonaro nas suas campanhas, né? Então, eles estão aguardando o que fazer, né? Então, toda a bancada, por exemplo, do PSL aqui do Rio de Janeiro, aguardando o que Flávio Bolsonaro tem a dizer para eles, porque, obviamente, a eleição do ano que vem, por mais que o fenômeno Bolsonaro no ano passado tenha conseguido uma vitória eleitoral com poucos recursos. Ele declarou um gasto de R$ 2.800.000 e uma arrecadação de R$ 4.300.000, além de sobras no valor de R$ 1,5 milhão de reais. Não necessariamente isso vai se repetir novamente em 2020. Então é evidente que a questão dos recursos ela é de suma importância. E o uso da imagem do Bolsonaro também. Então, no mundo ideal todos esses deputados do PSL, eles querem ter tanto os recursos do PSL na campanha do ano que vem, como o uso da imagem de Jair Bolsonaro, né? Para eles sair nesse momento do PSL junto com o Bolsonaro, embarcar numa aventura qualquer sem essa segurança jurídica de que
enfim, eles não terão um mandato questionado na justiça. E com a questão do dinheiro também, você ir para uma aventura sem dinheiro de fundo, né? O Brasil hoje, ele fez uma restrição muito grande à doação privada, né? Só pessoa física pode doar. Então, essa questão do dinheiro é fundamental. Por isso que são pouquíssimos os deputados hoje que anunciam que para onde Bolsonaro for, eu vou. Não é bem assim, e acho que por isso que o próprio Bolsonaro fez questão de dar essa entrevista dizendo que não, eu não vou sair por livre e espontânea vontade do PSL. Vamos relembrar um pouquinho a história do Bolsonaro com o PSL. Na verdade, nunca foi um alinhamento ideológico, né? O Bolsonaro precisava de uma legenda e o PSL abriu as portas. Durante todo o ano passado, né, quem acompanhou lembra bem que teve um período ali que ele flertou ali com o PEN, que virou Patriota depois. Na reta final ali, ele acabou não indo para o Patriota e acabou indo para o PSL, junto com o Gustavo Bebiano, com quem ele já brigou, enfim, foi ministro durante pouquíssimo tempo. Então esse casamento Bolsonaro e PSL e Luciano Bivar, ele foi muito circunstancial ali na campanha mesmo, só para Bolsonaro de fato ter uma legenda para se candidatar. O Brasil hoje não é um país que permite candidatura avulsa. O próprio escândalo agora agora não, mas desde o início do governo, envolvendo o ministro do Turismo, toda essa questão de uso de laranjas no PSL, enfim. O Bolsonaro conseguiu sempre se desconectar de tudo isso, nunca ser cobrado de alguma forma por isso, porque Bolsonaro fez a sua campanha presidencial e, por mais que vários deputados tenham usado a sua imagem e o PSL tenha tido frutos a partir disso, o Bolsonaro ele não se vincula a essas. Então, para ele, o que está acontecendo no PSL não tem nada a ver com a sua família, enfim. E não há essa conexão, não há uma conexão ideológica, não há uma conexão sequer pessoal com quem lidera o PSL há muito tempo, no caso da figura do Luciano Bivar. Essa briga do Bolsonaro com o próprio partido afeta de alguma forma a governabilidade? Olha, acho que a gente tem que ponderar o seguinte, é um governo que escolheu ter uma relação com o Congresso sem ter uma coalizão clara, como se fazia no passado, enfim, não dá para saber exatamente ali qual é a base hoje do Bolsonaro. Vale a gente analisar o seguinte, com exceção das pautas econômicas, né, reforma da Previdência, que vem avançando, outras agendas ali, o governo tem tido dificuldades no Congresso. Então, sim, eu vislumbro, assim, caso ele saia do PSL e não consiga, eu vislumbro, sim, uma possibilidade de mais dificuldade de governabilidade, porque se há dificuldades com o Congresso sem ter uma bancada, se você tem uma dificuldade com o seu próprio partido, né, e ele conseguiu agora brigar com o seu próprio partido, quer dizer, o presidente da República, desde que assumiu, já brigou com o Rodrigo Maia, já brigou com ministros e demitiu, já brigou até com o presidente da França. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, debochou nas redes sociais da mulher de Emmanuel Macron. Macron hoje respondeu isso. Ele disse que o comentário do presidente brasileiro foi completamente, extremamente desrespeitoso. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste, c'est triste. E agora arruma mais uma briga e que pode sim, acho, ter um impacto na governabilidade no futuro. Tiago, obrigada pela participação. Um abraço, valeu, gente. Esse foi o Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. O episódio de hoje teve captação de áudio do Maurício Belli e a edição do João Guilherme Lacerda. Outras notícias e reportagens especiais você confere em oglobo.com.br. Até mais!